Vamos lá então agora falar sobre mais um livro latino, um livro escrito por uma autora chilena. Gostei bastante dessa leitura, que foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse livro aqui eu li junto com a Bárbara, do B de Barbário, e o Matheus, do Literato Brasileiro. A gente fez a leitura dele agora no final de abril e maio, para o nosso Clube do Starnone, um clube que a gente mantém no WhatsApp, onde a gente todo mês lê um livro, mas esse mês, impreterivelmente, a gente leu esse daqui por conta do tamanho, né, do volume. A gente teve que dividir em 2 meses e ficamos dessa forma. Bárbara e eu já terminamos, o Matheus está terminando porque ele teve uns probleminhas aí de bastidores que está fazendo com que a leitura dele se estenda um pouco mais. Confesso que não foi uma leitura muito fácil. Dei algumas paradas propositalmente nessa história, porque ela não estava engrenando, assim. Foi um livro bom, muito bom até, mas eu tive esses probleminhas com ele. Em que sentido? Essa é uma história geracional, né? Ela vai contar a história de uma família. Eu acho que o arco maior desse livro seria a narrativa acerca dessa família, dos Trueba e Del Valle. Mas ele tem mini arcos. O livro inteiro ele tem uns, como se fossem mini contos, que junta tudo, mesmo personagem, mesma família, mesmo todo, mesmo cenário. Então, um livro inteiro sobre essa família. Mas eu sou aquele tipo de leitor que me interessa, me instiga cada vez mais a leitura quando eu vejo ela se prolongando, se postergando do início ao fim. Quando eu já percebo que a história está caminhando para um rumo, para um sentido, eu acho interessante fazer aquele percurso inteiro que o livro vai levando a gente até o final, numa crescente onde ele atinge o clímax, depois, né, ele termina. Esse livro não, ele tem pequenos clímax o tempo todo, e eles vão encerrando e começando um outro, encerrando e começando um outro. Então isso deixou o meu processo de leitura um pouco mais lento. À medida que essas historinhas iam acabando e começando outras, é super legal, é super interessante, mas eu sentia a falta daquela liga. Então, personagens apareciam e terminavam, pequenos arcos apareciam, iniciavam, se concluía, atingia o ápice, concluía e acabava em coisas de 10 páginas, 15 páginas. Então faltou para mim essa liga. Eu acho que por isso que eu demorei tanto a ler esse livro, mais do que eu geralmente estou habituado. Mas isso é uma coisa de pessoa para pessoa. Bárbara tirou isso de boa, Matheus também não sentiu muita dificuldade, mas para mim sim. Não deixou o livro ruim de forma alguma, mas para mim eu senti falta disso. Mas vamos para a história, né? Tô falando, mas não estou dizendo o que é que se trata esse livro. Aqui a gente vai ter um romance que fala dessa família, contada desde os avós, né? Eu não sei nem como usar referência para contar esses personagens, porque o foco narrativo, a função protagonista, ela recai sobre cada um deles à medida que eles vão vindo e passando. Então, o protagonista aqui, ele é dividido entre todos eles, né? Digo também que tem uma importância muito grande na figura feminina, né? Os personagens femininos aqui, eles são todos muito importantes, muito relevantes, e eles sustentam boa parte dessa narrativa, de tudo que acontece aqui dentro. Mas a gente teria, então, esse casal formado pelo Esteban Trueba e a Clara, né? O livro começa antes disso, com os pais da Clara. E logo após esse casamento do Esteban com a Clara, a gente vai ter acesso às consequências desse casamento. Eles vão morar num casarão muito grande lá nessa cidade, que não tem nome, e eles têm um sítio que o Esteban mantém, onde ele contrata boa parte da população que está morando naquele local. Ele vai lá, na verdade, tomar posse do terreno que supostamente seria dele, e essas pessoas se tornam empregados dele. E ele vai assumir essa função paterna, essa função de chefia, mas à medida que a história vai passando, a gente percebe que ele também assume até um tom mais vilanesco, né? Ele se torna em alguns momentos um contraponto para o que seria a figura do herói, que surge mais na frente. Então, a gente tem um teor fantástico muito intenso. A escrita da Isabel, ela é muito rica em simbologia, em representação, em folclore. Então ela traz a figura do índio, do sertão, né? Acho que nem existe esse tipo de conceito lá no Chile, mas seria basicamente o que seria o nosso sertão aqui. Os costumes da cidade grande, vinculados à religiosidade, à fé, à crença,
a política, mais na frente a gente vai ter um teor muito forte político, que para mim foi onde o livro se tornou melhor. Eu acho que nesse momento sim, cada capítulo se encaixava diretamente no seguinte e puxava o outro, então isso fez com que a minha leitura deslanchasse sem comparação nenhuma com o início. Mas não estou menosprezando esse início, que ele também tem o seu valor, mas essa segunda metade do livro foi mais, me pegou mais, ela me prendeu mais, e eu achei muito mais interessante. É uma parte que eu vi perfeitamente, muita coisa nossa acontecendo aqui dentro. Coloquei até umas postagens lá no Instagram à medida que eu estava lendo, e muita coisa me assustou, tamanha era a semelhança, tamanha era a precisão com que algumas coisas que a Isabel colocou aqui me assustava, o fato da gente ter vivido uma coisa muito semelhante no passado muito próximo, no presente, na verdade, e isso me chocou um pouco, né? Mas fez com que eu gostasse mais ainda desse livro, dessa história. Eu acho que não adianta muito eu ficar contando e entrando em detalhes sobre o que é a história, o que cada um faz, o que acontece, porque isso é irrelevante. Eu acho que é irrelevante para ser dito numa resenha, para ser dito no vídeo, porque o importante dele, o interessante dele, são as pinceladas que ela insere, são as características que ela traz aqui, que se assemelham muito sim à escrita do Gabo. Eu terminei o 100 Anos de Solidão no final do ano passado, acho que em setembro mais ou menos, e a semelhança com ele é gritante, principalmente no início. Isso me incomodou um pouco sim, porque eu gostei tanto dos 100 anos que quando eu comecei a leitura desse daqui eu achei um pouco estranho, né? Achei uma coisa muito similar, muito parecida, mas é parecido, mas é diferente também. A Isabel ela tem uma coisa muito própria, ela tem uma escrita muito particular, então apesar da gente enxergar essas semelhanças, a diferença também é muito maior do que o que tem de parecido. Então o que eu acho que tem de importante aqui, que eu acho que deveria ser um chamariz, um atrativo para quem nunca leu. Romance que fala de gerações, de uma mesma família, a natureza dos vínculos dessa família, o que acontece nessa família, tem muito drama, tem muito teor fantástico, que eu acho interessantíssimo, eu adoro essas histórias com teor fantástico. Tem religião, tem a política, e a política de uma maneira que eu gosto. Quando um livro fala de política ou de guerra, eu já fico com um pouco de pé atrás, porque são temas que não me interessam de imediato, assim, de um primeiro momento. Mas quando são bem trabalhados, eu acho formidável, eu acho muito interessante. E nesse livro existe isso. Então, essa parte política é uma parte que me interessa, a maneira como é tratada aqui me agrada muitíssimo, e eu acho que isso que deve fazer com que vocês procurem ele. Eu acho que eu nunca fiz uma resenha aqui sem falar tão pouco da história, não falei quase nada da história, mas é porque eu realmente acho que isso é o importante dele, é o relevante dele, e foi um processo muito interessante, né? Como eu falei, eu fui com muita sede para a leitura desse livro, mas ele me deixou um pouco desmotivado no início por conta disso tudo que eu já comentei, mas ele foi me reconquistando aos poucos, então foi um resgate com a imagem que eu tinha da Casa dos Espíritos lá atrás. E isso foi muito bacana para mim, a minha experiência ficou mais rica ainda depois disso. Então, fica a recomendação. Se você leu esse livro, me diz lá embaixo. Eu sei que tem muita gente que é fã desse livro, dessa história. Sei que tem um filme também, né, com um elenco de pesaço aí, que eu não assisti ainda, mas eu quero ver muito em breve. Ouço poucas críticas sobre ele, mas me diz aí então se você já teve uma experiência semelhante, né? Se você lendo esse livro, se você sentiu alguma coisa parecida ou não, se eu tô falando bobagem aqui, mas vamos continuar conversando lá embaixo sobre ele. Rede social tá lá no box da descrição. Faz algum comentário extra também, se você quiser. Me recomenda outras coisas da Isabel também, que eu vou querer sim ler outras coisas dela. E é isso. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.